tendo que empurrar matérias para trás, né, na nossa discussão de economia brasileira. Eu lembro de um dia que eu estava dando Economia Brasileira 2 e o Chico de Oliveira estava lá, em Brasileira 2, né, na verdade. Ah, legal. Né, eu sempre esqueço de começar a gravação, gente, me lembrem, né, de fazer isso. Então tá gravando. E aí, eu comentei na sala de aula uma coisa que o Chico traz, que é o seguinte: o fato do coronelismo enquanto fenômeno sociopolítico existir não seria uma manifestação do atraso do Nordeste, do Norte, desse Brasil profundo, desses grotões, de uma república velha, de um voto de cabresto. Na verdade, o fato de nós ainda, né, termos essas características derivava da incapacidade e da tibiez de, por exemplo, a burguesia paulista ter um projeto nacional. Ou seja, não existe projeto de nação. O Chico vai fazer essa crítica um pouco bastante contundente. O coronelismo não é uma dimensão do atraso. O coronelismo, ele é um arranjo moderno e sofisticado que garante a unidade nacional territorial e a conformação de uma hegemonia política multiforme. Por quê? Porque a região sudeste e Rio-São Paulo não tem projeto para todo o povo brasileiro. Não existe projeto para todos. E o fato de esse projeto não existir, né, exige como contrapartida, né, que para manter a unidade nacional territorial e o controle administrativo de um território continental como esse, né, esses arranjos políticos sejam, né, montados, né, numa estrutura que à primeira vista parece arcaica. Eu estou contando isso para vocês dessa forma porque foi um fenômeno engraçado. Quando eu falei isso presencialmente, alguns alunos e alunas se ofenderam com o fato de eu falar de maneira direta. O fato de o Nordeste ter coronel é porque São Paulo não tem projeto para esse país. Se não existe projeto para o país, salve-se quem puder. E isso é uma coisa engraçada que está presente na crítica do Chico de Oliveira e que vai marcar muito forte um certo ethos, quase, um espírito do tempo do governo JK, né, que é muito forte. Né? Se a gente pensar, né, um governo que entra e estabelece um plano de metas que, por exemplo, hoje em São Paulo existem fortes fragilidades no programa de metas da cidade, por exemplo. Né? É um programa de metas extremamente tímido. Né? A gente olha, e aí eu não estou fazendo um juízo moral ou político para o governo do Bruno Covas, do Dória ou do Haddad, se a gente voltar. Ou seja, isso surge, o programa de metas na cidade de São Paulo surge no governo Kassab. Eu estou falando isso porque é um tema que perpassa, por exemplo, política e planejamento econômico. E aí é engraçado, porque o programa de metas do JK, né, a gente vai ter um crescimento de entre 56 e 60, de 50% do PIB. A produção industrial vai crescer 60%. Né? Só que isso vai ser carregado com inflação. Né? Então a gente tem uma reversão econômica, né, nessa virada, né, dos anos 60, que vai trazer, né, um problema grande, que é uma economia que cresceu de maneira pujante, com um aquecimento tremendo, com um crescimento da produção industrial forte, só que ao mesmo tempo convivendo com taxas de inflação também crescentes. E aí a gente vai ter um quadro, né, para entender que crise é essa, vou até voltar aqui, onde a gente sai em 2 anos de um crescimento de 8,6% para um crescimento de 0%. Em 2 anos, a gente sai de um crescimento da produção industrial de 11% para menos 0,2%. E a taxa de inflação sai de 33% para 70%. E a situação só piora.
E isso, né, vai abrir uma miríade de discussões sobre as explicações para a crise dos anos 60. Que é o seguinte, né? O fundamento, o substrato material, né, a grande chave explicativa para essa crise, ela é política ou ela é econômica? Porque, ao mesmo tempo, a gente vai ter, né, nesse período da virada dos anos 60, né, da crise de 62 até 67, a gente vai ter uma situação com 3 presidentes, né, Jânio, João Goulart, Castelo Branco, uns 5 chefes de governo, porque ainda vai ter a questão do período parlamentarista, e aquele vai, aquele vem, de quem efetivamente vai ser chefe de governo, e, sei lá, mais de 5, uns 7 ministros da Fazenda nesse período. Então é um período politicamente forte, também evidentemente instável. Né? E aí vão se abrir, pelo menos, né, se a gente fosse pensar numa leitura um pouco mais, né, de encaixar isso em tipologias, em quadrantes, a gente poderia pensar que a gente tem, né, as explicações para essa crise que são conjunturais e cuja raiz seria política. Então, olha, nossa crise aqui ela deriva de uma instabilidade política. Né? A gente tinha um governo cuja base original era conservadora e que mobilizou apelos populistas, leia-se Jânio Quadros, mas que já chegou ao governo com uma base parlamentar fragilizada. Então eu tinha um governo que, na verdade, ele ganhou as eleições, né, com a forte maioria, mas essa maioria, na verdade, como a gente não tinha segundo turno, representou, na verdade, 48% dos votos válidos, e sem base parlamentar. Né? A base política que viabilizou a eleição do Jânio não tinha base, não era bloco de sustentação majoritário na Câmara, né, no Congresso. Então você fala, opa, calma aí, teve essa eleição, e aí um trabalhista, num período de Guerra Fria, de forte perseguição e movimentos anticomunistas mobilizados, inclusive a partir dos Estados Unidos, é bom lembrar. A gente tem o período do macartismo, onde, né, professores vão ser perseguidos nos Estados Unidos, não poder dar aula. Artistas, por exemplo. Né, tem um filme que ele é muito interessante, que é o Boa Noite, Boa Sorte. Né, que eu até recomendo. Ele não tem muito a ver com o nosso conteúdo de economia brasileira, mas eu acho que ele ajuda também a trazer um pouco e a abrir um ponto de perspectiva sobre essa questão da perseguição, né, de uma certa cultura política progressista. Não é nem de esquerda, ela é muito mais liberal na chave estadunidense, né, e longe de ser comunista, mas que foi perseguida nos Estados Unidos. Né? E eu estou chamando a atenção para isso porque aqui no Brasil, o governo João Goulart, então você tem o Jânio Quadros, é uma base conservadora populista, o João Goulart é o cara trabalhista que é quase um comunista infiltrado que vai implantar a revolução no Brasil, né, que é a leitura. Então a gente vai ter uma explicação que vai ser, olha, a gente tem um problema conjuntural e político, uma instabilidade política tremenda com esses governos, onde eu não consigo estabilizar. Olha as analogias que a gente encontra no decorrer da economia brasileira contemporânea. 2 e 3. A gente está aqui na 1. 2 e 3. Como é que uma certa chave de interpretação dos nossos fenômenos político-econômicos, eles vão, via de regra, quase que trabalhar nessa linha conjuntural política. Então a gente tem essa chave conjuntural política. Professor, Pois não? desculpa interromper, eu só ia perguntar se você disponibiliza slide pra gente. Ah, sim, Ariane, eu costumo fazer isso. Na verdade, um pouco da experiência que eu tive é, se eu subir o slide aqui, ele meio que fica em algum lugar aqui da nuvem desse negócio do Teams. Vocês conseguem ter acesso. Mas
Eu já achei esse slide em alguns lugares perdidos nesse mundão aqui do Teams, que eu já tenho tanta turma aberta aqui de 1 ano e meio. O que eu faço? Eu costumo colocar o slide em PDF, que é até mais fácil de você carregar, manusear e tal, dentro da aba a aba Arquivos. geral, arquivos. Eu costumo colocar lá. Ah, tá bom, Então, tá bom. tranquilo. Eu coloco ali, porque, no fundo, isso daqui até tranquiliza no acompanhamento e tal, uma boa. Mesmo na aula presencial, se eu usasse slide, eu disponibilizava. Então, aqui, de menos. Tranquilo. Tá bom, obrigada. Sem problemas. Então, por exemplo, né, uma sensação que eu tenho, se eu abrir a Globo News agora, né, que a gente está numa situação crítica no Brasil, por fatores diferentes do que são esses anos 60, por óbvio, mas é muito comum você encontrar analistas que vão justamente dar uma explicação conjuntural e política para os problemas. E eu não estou nem falando de Covid, estou falando de questão econômica mesmo. Né? E aí é engraçado, porque quando você pega uma outra linha de economistas, por exemplo, né, que vão ler a conjuntura, né, então vão trazer algum grau de sofisticação, às vezes, como a gente tem, até por cacuete de formação também, nesse hábito de, durante nossa formação como economistas, começar a levar mais a sério mesmo essas perspectivas de economistas, a gente vai ter uma linha, né, para explicação para a crise dos anos 60, que ela vai trazer uma discussão que é o seguinte, olha, o problema é conjuntural, né, era um problema de conjuntura, mas isso não estava relacionado à instabilidade política. O aspecto-chave não é o fato do João Goulart ter assumido com um discurso populista, inflamado, né, que tornava, portanto, a condução do processo legislativo e a capacidade de governo mais limitada. Não tem nada a ver com isso. Eles vão falar, não. O problema é o seguinte, a gente tem um cenário de desaquecimento da economia, um arranjo macroeconômico do plano de metas do governo Kubitschek, que foi um arranjo macroeconômico complicado, ou seja, um arranjo macroeconômico que tentou articular algum tipo de âncora cambial, tentando valorizar a moeda, para poder garantir algum tipo de lastro, tentar controlar a inflação, ao mesmo tempo que a gente tem relatos, por exemplo, quando a gente vai ver um pouco dessa história, de que no fundo você emitia moeda para poder construir Brasília, porque você fazia o desconto de notas no Banco do Brasil sem ter lastro, né, basicamente naquele In God We Trust, de moeda fiduciária, e o Banco do Brasil emitia, na prática, para pagar, né, cimento. A gente pagava cimento com emissão monetária, né, concreto, melhor dizendo. Então, né, vai ser uma leitura que é o seguinte, olha, sim, a gente via num movimento de desaceleração, só que o que agudiza esse processo, nos coloca dentro de uma trajetória descendente, é justamente a adoção de uma política pró-cíclica. Eu estou vindo numa trajetória de desaceleração e baixa, e aí eu acelero na ladeira. Leia-se, adotar políticas econômicas recessivas de combate à inflação quando a economia brasileira já estava no movimento de desaquecimento, descenso. Isso, portanto, vai ser uma explicação. A gente passa por essa crise 62, 67 de maneira mais forte por conta disso. Olha a similaridade que a gente vai encontrar nessas chaves. Se a gente faz esses quadrantes, que são, digamos, chaves de interpretação de uma economia brasileira mesmo, de uma economia política brasileira. Alguns vão enfatizar mais o aspecto político, outros mais o aspecto econômico, uns mais os aspectos conjunturais, outros os aspectos mais estruturais. E aí, né, quando a gente entra na questão política e sai da conjuntura, o que vai sobrar? Uma certa leitura de que, putz, o problema de fundo foi o populismo. A política populista articulada desde a Revolução de 30. Vai ter um movimento intelectual de alguns autores, né, mais liberais, no sentido clássico do termo até, que vão apontar que o seguinte, o problema é, a gente tem uma transformação em 30 que vai conduzir, né, esse processo de industrialização e desenvolvimento,
marcado por uma articulação populista, né? E aí vai ter várias polêmicas a respeito do que é isto que nós chamamos de populismo. Populismo não é a mesma coisa de fazer medidas populares, que muitas vezes no nosso debate público elas são meio que apresentadas como sinônimos, né? A gente meio que coloca que, sei lá, tem gente que coloca que o Bolsonaro e o Lula são populistas e são muito parecidos, o que dentro de se eu usar um esquadro político não faz o menor sentido, para o bem ou para o mal, né? Independente do juízo de valor que façamos. Mas do ponto de vista objetivo de uma ciência política mais positiva, eles são muito diferentes, né? Tem uns que gostam de um, tem uns que gostam do outro, mas aí não é o caso. Mas não dá para eu fazer essa similaridade, a não ser que eu faça uma leitura dessa. Só que o populismo aqui, como ele está lido, né, ele é um pouquinho mais sofisticado, mas tem um pouquinho de teoria das elites, é que a gente vai ver mais adiante. E, né, além desses aspectos, vai ter uma leitura que é muito curiosa, né? O pessoal que vai viver ali nos anos 70, por exemplo, tentando entender o que é isso que acabou de acontecer, né? Ou mesmo nos anos 60, que vai ser o seguinte: olha, o problema não era a instabilidade política, o problema de fundo não foi simplesmente a política econômica recessiva de combate à inflação, que agudizou, porque a gente adotou a política procíclica na baixa cíclica, e também não é um problema da crise do populismo, como se nós tivéssemos uma sequência longa desde os anos 30 até agora os anos 60, que se esgotou com a ameaça do comunismo internacional, contexto de Guerra Fria. Não. Não tem autores vão falar, olha, a gente tem uma estagnação que ela é crise e esgotamento do processo de substituição de importações. A gente está passando por uma transformação do capitalismo global, na verdade, né? Uma outra leitura que é de inadequação institucional, uma leitura institucionalista concorrente também. Essas três ideias são concorrentes aqui, na parte estrutura e economia. Então, falar, olha, tem uma inadequação institucional, a economia brasileira ela mudou muito de 30, com aquela ideia de constituir uma industrialização, que depois vai ter a indústria de base, de integração nacional, coisa. Mudou muito, não dá para poder ter SUMOC, né, Superintendência de Moeda e Crédito, que é uma mistura de um negócio que é Banco do Brasil, no final das contas, está conduzindo esse negócio, que tem conta corrente e é o operador financeiro do Tesouro, sem reforma tributária, com as estruturas da República Velha. Então vai ter uma inadequação institucional. E uma outra leitura de explicação para a crise, que vai ser, na verdade, esta é a primeira crise cíclica endógena do capitalismo brasileiro. Que é um negócio que, na hora que você fala assim com essa pompa, fica interessante, porque se a gente lembra lá de história econômica geral, quando Hobsbawm nos conta, por exemplo, que a primeira crise tipicamente capitalista, ela vai se dar na Inglaterra mais ou menos nos anos 30 e vai se materializar de maneira mais clara na Europa na outra crise dos anos 50, você fala, caramba, por quê? O Hobsbawm fala o seguinte, as crises antes, né, do domínio capitalista eram crises que elas estavam marcadas pela escassez e a carestia. Eu tenho uma geada, eu tenho uma seca, eu tenho uma peste, eu tenho um problema que traz, né, uma situação de pauperização marcada pela falta, pela carestia, pela falta de alimentos, pela falta de condições de manutenção e de reprodução. E aí o Hobsbawm conta, por exemplo, essa coisa de, né, inclusive da transformação dos padrões do desenvolvimento capitalista, mas na história econômica geral, de expansão do capitalismo, que a crise dos anos 30 na Inglaterra, mas nos anos 50, ela é uma crise de superprodução de mercadorias. Você tem mercadorias no mercado. Então não é que está faltando coisas, objetos. Você tem mercadorias no mercado. Só que as pessoas não têm renda para comprar. O assalariamento se difundiu. Então ele vai falar que essa primeira grande crise, tipicamente capitalista, porque é uma crise de superprodução.
né, onde a produção não consegue dar o match com o consumo, ou no leitura keynesiana, eu tenho a primeira crise de, né, insuficiência de demanda efetiva. Isso não existia antes, né? E aí, nessa discussão sobre explicações para a crise dos anos 60, alguns autores vão falar, essa é a primeira crise cíclica endógena, que não foi produzida por um fenômeno de estrangulamento externo, que é como a gente estava acostumado a ler, né? Como é que é o ciclo brasileiro? Você tem uma rodada de industrialização, de desenvolvimento, e vem o estrangulamento externo. Aí tem uma nova, aí tem uma crise, vem algum liberal tentando corrigir esse negócio, dá tudo errado, aí não resolve a inflação, não dá jeito, aí vem um outro desenvolvimentista e vai mais uma rodada de industrialização, né, de completar o nosso processo de distribuição de importações, aí vem o estrangulamento externo. Né? E aí aqui, né, vai se abrir neste momento e falar, opa, essa crise não é estrangulamento externo. Ela não é provocada por isso. O estrangulamento externo está contratado, a gente vai ver. Porque a gente tinha nós tínhamos nossos compromissos de dívida externa para vencer lá na frente, né, por volta de 65, e não ia ter divisa o suficiente, né? A receita esperada de dólares não ia dar conta de liquidar e rolar esse serviço de dívida externa. Mas isso estava contratado, isso não foi a razão da crise. Então essa crise foi endógena. E aí o que a gente vai trabalhar nesse primeiro momento, nesse primeiro bloco, é que em torno da resposta para essa crise vai mais ou menos se consolidar um programa, né, de intervenção econômica e industrialização brasileira, sobre novas bases, inclusive muito mais restritas do ponto de vista de liberdades políticas de opositores deste padrão de acumulação. Você é opositor a esse padrão de acumulação, bem, ou você ama ou você deixa isso de fora e vai embora do país, né? Então, acho que aqui vai ser o terreno onde a gente vai tratar, né? A bibliografia que a gente vai trabalhar na semana que vem, e aí eu já vou até trazer a sugestão, deixa eu já abrir aqui o nosso programa, que eu vou fazer um ajuste nessa linha do espírito que a gente conversou, de também trazer essa discussão cinematográfica para o nosso trabalho, da nossa reflexão, pegando esse espírito. Ah, putz, deixa eu só abrir um negócio aqui. Um segundo. Tem a versão Choque de Cultura, se vocês quiserem, na última temporada, e tem um filme que fica recomendado para poder pegar um pouco disso, que é um filme que foi lançado em 67, chamado Terra em Transe, para ser assistido, que dá para a gente conversar, mas esse não é a bibliografia que eu vou recomendar mais fortemente, não. É o capítulo do Ordem do Progresso, do André Lara Rezende, sobre estabilização e reforma. O livro, o Ordem do Progresso, está na nossa programação, então já está disponível para vocês, e a bibliografia básica é esse, bem como o capítulo 15 do livro do Gremot, se vocês quiserem pegar uma parte também sintética, porque o Ordem do Progresso são textos curtos, e eles são meio que a base também da elaboração da própria prova da ANPEC de Economia Brasileira. Então, quem quer fazer pós-graduação, já vai aqui que vocês vão pegar o creme do que vai ser objeto de avaliação, né? Professor, Oi, boa noite, tudo boa bem? noite, tudo bem? Eu só não entendi qual é o capítulo desse livro do Rezende que a gente tem que... Cara, a versão que eu tenho aqui e que eu disponibilizei para vocês, ela não está estruturada em capítulos, mas são artigos. Então, deixa eu pegar aqui a página. Eu te passo sim. a página, Perdão, desculpa. porque não é de capítulo, é porque o Ordem do Progresso é uma coletânea de artigos, né, que vão mais ou menos passando em revista esse período. Então, 61, 64, 64, 67, 68, 73, e aí vai fazendo esse match. E então não é um capítulo,
do livro. É o capítulo do André Lara Rezende. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, porque essa coisa de projetar coisas, o meu notebook, ele é um guerreirinho. Ele existe há Guerreirinho. quase 5 anos, que é um Maczinho. E eu gosto muito dele, porque eu nunca tive um notebook que durou tanto, né? Então ele é meu querido. Deixa eu achar aqui o André Lara Rezende. Não é o artigo. Mais ou menos por volta da página 197. Eu vou botar aqui para vocês. Deixa eu botar aqui no chat. Professor, então eu acho que você falou o nome do artigo e eu perdi, então. Perdão. Deixa eu botar aqui no chat. Oh, Não, vou pai. botar aqui que é bom que fica registrado para todo mundo. Aí eu já poupo vocês também de terem que voltar e ir atrás. E deixa eu pegar aqui o filme, né? Que é... Tem o documentário do Jango, tem o Dia que Durou 21 Anos, que já é ditadura militar, mas eu acho que para poder pegar um pouco, né, dessas explicações para aqueles dos anos 70, de 60 de uma maneira alegórica mesmo, Terra em Transe. Terra em Transe. Assim, é uma obra cinematográfica, não é um documentário, é uma obra de ficção, mas traz, eu acho que é melhor, assim, para quem nunca viu, claro, O Dia que Durou 21 Anos é um clássico, a gente vai falar sobre ele mais adiante, né? O documentário sobre o Jango também é muito bom, do Silvio Tendler, então já botar aqui, ó, o do Jango, né? É muito bom. Eu tenho já essas coisinhas aqui, bonitinhas, tá? Mas eu recomendaria assistirem o Terra em Transe com esse olhar, nesse espírito. Leu o André Lara Rezende, né, nessa coisa da crise, né? Ou, né, para poder pegar um pouco desse pulo do gato, acho que mais sintético. Ó, Dever de Casa Lindo. Pega o Gremot, o livro do Gremot, que é o capítulo 15. Também está lá. O livro do Gremot, ele está em PDF e está um outro formato, que é o formato MOB. O formato MOB é para e-book. Então, se você tiver Kindle, você consegue mandar para você, ou se tiver um Kindle para PC, que é gratuito, você consegue abrir esse formato sem problemas. E aí é gostoso porque você vai poder ter isso no seu gerenciamento de documentos do Kindle pro resto da vida, enquanto a Amazon dominar o planeta, né? Tá mais ou menos certo. Então aqui, ó, o do Gremot tem o formato PDF lá nos arquivos e tem o do Kindle. Eu uso mais do Kindle, que tá uma versão mais nova, mais leve, mais fácil de ler. O capítulo 15, ele vai justamente pegar esse contexto das explicações para a crise, que ele vai assim, da crise até o milagre. Então ele pega um período longo. O texto do André Lara Rezende é um texto mais de 64, 67, ele vai focar ali, ó, PAEG, Plano de Ação Econômica do Governo da Ditadura. O que foi aquilo? Mas eu recomendaria Gremot, capítulo 15, e depois vai para o Terra em Trânsito do Glauber. Assim, é muito bom. Então, eu acho que essas são as recomendações para hoje, para a gente começar nosso bate-papo de verdade mesmo na semana que vem. Essa que é a ideia. Hoje tem aqui, né, mais uns 25 slides para apresentar, mas eu não quero fazer isso hoje com vocês. Então, acho que é mais para eu me apresentar mesmo, né, naquele espírito do que era, né, nossos encontros presenciais. Saudade de ter encontros presenciais e frequentar a PUC, escutar aquela barulho de bateria, as pessoas reclamando que queria dar aula, né, saudade de odiar algumas coisas também. Então, é isso, pessoal. Querem comentar alguma coisa? E aí? Queria só dizer que eu adorei as referências ao choque de cultura. Achei ótimo. Acho que já é um sinal que nos daremos bem. Beleza. Então, fica a recomendação do episódio do Glauber, nessa temporada do Choque, mas não escutem o Julinho, não, e escutem o Maurélio, porque aí tem que assistir, vai ser legal, tá bom? Acho que é isso, pessoal. Professor, Oi.
Eu acho que eu fiquei um pouco confusa. Eu vi você falando no capítulo 15, eu nem sei do que é. Ah, tá aqui, tá no chat, aqui do lado, na conversa. Eu botei aqui, ó, a Mauri Patrick Gremaud, com o Marco Vasconcelos, que é o livro de Economia Brasileira Contemporânea. Esse livro está lá na aba Arquivos, tem ele em formato PDF e formato .mob, que é leitura de e-book do Kindle para PC. E aí lá é o E o capítulo 15. artigo? E o artigo é o artigo Estabilização e reforma. É esse. porque aí não é estruturado como capítulos, né? Aham. Mas é o artigo da Antelara Rezende do livro A Ordem do Progresso. A gente vai usar muito esse material, que vai ser uma dobradinha desses dois livros, né? Meio que A Ordem do Progresso, que ele é muito utilizado como base, inclusive das provas da ANPEC de Economia Brasileira, né? Meio que parte do pressuposto que todo aluno que fez economia conhece esse conteúdo com esses debates, assim, as explicações para a crise, aí vem a pergunta discursiva, por exemplo, da ANPEC. Né? Na crise 62 e 67 existem múltiplas interpretações, apresente uma e sustente os principais argumentos que... Né? Então a gente vai fazer alguns exercícios nesse sentido também, né? Seguindo um pouco até da sugestão que vocês deram de como que a CIDA trabalha para ser um objeto também de fixação de conteúdo. Né? Então eu vou trazer algumas dessas perguntas para a gente trabalhar, e a gente vai tentando também distribuir a pontuação de uma maneira menos quadradinha, tá bom? Obrigada. Fechou, então, pessoal. E, claro, né, o documentário do Django, se vocês não viram ainda, né, fica a recomendação. Eu não sei se esse link está correto, porque A Cida passou esse documentário pra gente. Então vocês já viram. Sucesso. Né, quem não viu, então vai pro Transe, tá bom? Bem, pessoal, acho que é isso para nossa primeira semana. A gente entra num formato mais quadradinho na semana que vem, mais do que já foi hoje. E continuamos, tá bom? E, por fim, gostei muito de escutar vocês colocarem algumas coisas assim, porque né, esse distanciamento, eu até comento com alguns amigos, além de professor na PUC já há esse tempo, por questões, né, de trajetória pessoal, acabei também entrando no concurso para o quadro dos profissionais de gestão de nível superior da Prefeitura de São Paulo, né, que eu trabalho na Secretaria de Saúde hoje, então, com planejamento de economia da saúde, né? E comentando com alguns amigos, história que a gente tem uma sensação de que essa tela preta aqui parece estar gravando um vídeo para o YouTube que não vai ao ar, mas para vocês assistirem depois. Então, eu gosto muito de ter essa resposta, inclusive, de como conduzir, de experiência que vocês tiveram, agradeço. E fiquem à vontade para, né, me interromperem, intervirem, contribuírem, porque acho que é isso que um bom processo de ensino e aprendizado significa, né? Talvez eu não esteja à altura com esse formato, com esse jeito, mas, né, se a gente for trabalhar isso conjuntamente, dá para ter um resultado, né, cada vez melhor, tá bom? Então, muito obrigado também a vocês nessa noite. A gente que agradece, professor. Obrigada pela... Abraços, até semana que vem. Obrigado, boa noite. Valeu, professor, é brabo, abraço. Vai começar. Valeu, prof. Abraço. Posso fazer uma pergunta Pode, claro. de terminar? Rapidinho só. Eu não achei o artigo lá A Ordem do Progresso na aba de arquivos. Não tá? Deixa eu olhar aqui agora, que eu já coloco lá então, rapidinho. Eu acho que é Só tá o slide, eu acho. Só tá, e é Economia Brasileira Contemporânea, se eu não me engano. Deixa eu já olhar aqui, que eu vou lá agora e vou colocar isso agora. Ainda bem que você falou. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, arquivos. Vamos lá. Deixa eu carregar aqui. Material de aula. Professor, Oi. como você marca presença? Então. Esqueci de falar isso com vocês. Nesse começo, que ainda tem gente chegando na turma, eu não vou fazer chamada nas próximas 2 aulas, não. Então, assim, tranquilo. Aqui, o Marcelo de Paiva Abreu. A Ordem do Progresso. É porque eu acho que a galera tá clicando no introdução, tem que clicar no geral, arquivos. Eu acabei de ver que eu cometi esse erro. É na sala, né? Não no... Isso, não é no introdução, é no geral. É no geral, arquivos. Aí tem aqui Marcelo de Paiva Abreu. A Ordem do Progresso. Obrigada, professor. Desculpa aí a confusão. Não, que isso. Então, aí, pegando esse ponto da presença.
Eu costumo... Quer dizer, eu fiz tanta coisa diferente durante essa pandemia, gente. Na primeira vez, eu parti do pressuposto que estavam todos presentes, por conta de um mundo pandêmico. No segundo semestre, eu consegui baixar a presença, extraindo o chat da reunião, porque você consegue baixar a lista de participantes. Não sei como é que o Teams mudou e vem mudando cada vez mais durante esse período. Você tinha uma opção aqui de baixar a lista de presentes na reunião. Só que no final, como essa coisa não funcionava, eu faço chamada ao final da aula, tá bom? A gente não vai até o final, 11 horas da noite, mas a gente vai ter chamada na aula. Então, se vocês puderem responder no momento, é importante, né? Claro que a situação que nós estamos está longe de ser uma situação confortável, portanto, às vezes até algumas pessoas respondiam no próprio chat, estou presente aqui e tal, logado, mas eu faço a chamada regularmente, abrindo o portal na hora e lançando, tá bom? Tá bom, muito obrigada, professor. Beleza. Fechou, pessoal. Então, ser bom. Nossa. Boa noite, professor. Obrigado. Boa noite, pessoal. Boa noite, Tchau, professor. professor. Professor, Obrigada. obrigada e bom Falou. descanso. Isso, obrigado.